Veneziano, sempre é uma satisfação enorme, não só falar sobre a orientação de Vossa Excelência, mas também a sua análise numa visão global do que aconteceu naqueles tempos em relação à visita do presidente Lula. Mas cumprimento também o senador Eduardo Gomes, que presidiu a sessão até pouco tempo, e, ao mesmo tempo, a importância da presidência de ontem, quando conseguimos, por unanimidade nessa casa, aprovar a política de cotas, né? O Brasil hoje, graças à política de cota, ele muda a cor do povo dentro das universidades e também no serviço público. Isso é muito bom. Brancos, negros, índios, quilombolas, todos se aproximando. Cumprimento também, no plenário, o senador Hamilton Mourão, o senador Girão, senadora Damares, senadora Tereza Cristina, ex-ministra. E, a partir daí, presidente, eu passo a falar de um tema que todos sabem, que eu dediquei grande parte da minha vida, que é a nossa Previdência. Senhor presidente, subo à tribuna para reafirmar o nosso compromisso com toda a convicção da necessidade inegociável de defender a Previdência Social brasileira, um bem público e até universal, copiado já por alguns países. Essa não é uma pauta nova, pelo contrário, é uma luta histórica que atravessa gerações, sempre com o mesmo objetivo: garantir que nenhum trabalhador fique desamparado na velhice ou em momentos de mais dificuldades. A Previdência Social é um pilar essencial do Estado e do bem-estar social. Não podemos permitir qualquer tentativa que vá na linha da privatização, da capitalização, como fizeram no Chile, onde lá a maioria dos aposentados ganha menos que um salário mínimo comparando com o Brasil. Não aceitaremos o desmonte e nada que venha comprometer a nossa Previdência Social. Senhor presidente, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tive a honra de presidir, trouxe à luz uma verdade inquestionável. Nosso sistema previdenciário é, sim, superavitário. Ele não é o problema, mas sim a solução para milhões de brasileiros que dependem de seus benefícios para viver e envelhecer com dignidade. A Previdência Social não é um privilégio. Aqueles que desfrutam da sua aposentadoria contribuíram ao longo das suas vidas. É um direito conquistado com suor, diria até com lágrimas, um esforço de todos os trabalhadores do campo e da cidade. São décadas de luta para garantir um sistema que proteja aqueles que mais precisam. E é justamente por isso que precisamos estar atentos às movimentações que visam, no fundo, também fragilizar esse direito em nome de interesses obscuros. Os números falam por si. O sistema previdenciário brasileiro beneficia milhões e milhões de pessoas. É uma das principais ferramentas de combate à pobreza. Dados demonstram que, sem os benefícios previdenciários e assistenciais, 42% da população brasileira estaria abaixo da linha da pobreza. Graças à Previdência, nossa aqui no Brasil, que é exemplo, 42% da população brasileira estaria abaixo da linha da pobreza. Graças à nossa Previdência, não estão nessa situação. Senhor presidente, isso significa 30,5 milhões de pessoas que, graças à nossa Previdência, não estão no estado de miséria absoluta. Como podemos ignorar essa realidade? Como podemos, de forma irresponsável, cogitar um outro modelo que colocaria esses brasileiros à margem da sociedade? Defender a Previdência Social é defender o Brasil,
é defender o nosso povo, é defender a nossa gente. Presidente, em 2023, para cada beneficiário direto da Previdência, 2,5 pessoas foram beneficiadas indiretamente. Ou seja, um aposentado e pensionista, indiretamente, ele ajuda em torno de 2,5 pessoas. Com isso, poderia afirmar que estamos falando de 137,5 milhões de brasileiros, ou seja, 63% da população brasileira depende da Previdência. Os dados são oficiais. Esses números não são apenas estatísticas frias, são vidas, são famílias inteiras que se encontram na Previdência, que encontram na Previdência a sua única rede de proteção. No entanto, ainda assim, há quem insista na linha da falácia de que o sistema é deficitário. A verdade é que o real problema da Previdência não está no modelo em si, mas sim na administração dos recursos, na má gestão histórica da CPI da Previdência que fiz e presidi há 15 anos atrás demonstrou. Nos privilégios de determinadas castas da sociedade, nos altos salários pagos a uma minoria e, sobretudo, nas dívidas não cobradas. A CPI mostrou isso. São trilhões nas fraudes que apareceram. Agora, nesse momento, infelizmente, o roubo, o assalto dos aposentados e pensionistas, fraude nos empréstimos consignados, entidades fantasma, uma verdadeira máfia quer se apropriar da nossa Previdência. Não vencerão, não passarão, porque a Polícia Federal, a CGU, estão investigando a fundo, doa quem doer. Os culpados serão punidos e o dinheiro roubado será devolvido aos aposentados e pensionistas. São 6,3 bilhões. Mas, senhor presidente, os aposentados e pensionistas, eles não querem só a devolução desses 6,5 bilhões que foi anunciado hoje ainda que o governo Lula vai devolver. Claro, primeiro fazendo que os ladrões, os que roubaram, devolvam, oxalá fosse em dobro, como tem o projeto de minha editoria, tudo aquilo que se apropriaram indevidamente. Mas eles falam também, além disso, nós temos que lembrar que é fundamental a recomposição do valor das aposentadorias e pensões, conforme projeto que apresentei ainda em 2008, o projeto 4434, o Senado aprovou por unanimidade e está lá na Câmara dos Deputados. O reajuste de aposentadorias e pensões de forma adequada, equilibrada, que garanta o equilíbrio financeiro da Previdência, mas que também se garanta uma vida digna aos aposentados, conforme o projeto número 1 de 2007 que apresentei, baseado em outras experiências que houveram em outros países do mundo. Senhor presidente, empresa que ao longo dos anos deixaram de pagar, e aqui eu falei que o total é bilhões, mas que continuam sendo beneficiados por isenções fiscais e favorecimentos, são esses também responsáveis pela situação que hoje se encontra a Previdência. Se existem algumas entidades, e elas terão que ser punidas, que se apropriaram indevidamente, eu chamo de entidade até fantasma, que nem prédio tinha, não davam nenhuma assistência, mas tiveram acesso por uma máfia a dados da Previdência e de posse da lista foram associando todo mundo. Só podia acontecer, infelizmente, o que veio acontecer, mas felizmente a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela e logo, logo terei uma lista de todos que se apropriaram dos dinheiros da Previdência. Senhor presidente, eu me lembro novamente aqui que quando falo em reforma da Previdência, precisamos nos perguntar a quem interessa o tipo de reforma. O tipo de reforma a CPI já mostrou. É combater a apropriação indébita, combater a sonegação, combater a fraude daqueles que querem surrupiar o dinheiro dos idosos.
A resposta é clara, e aqui nós procuramos, nesse documento, senhor presidente, demonstrar. As grandes empresas que veem na privatização da Previdência uma nova fonte de um lucro bilionário. Quem paga essa conta? Os trabalhadores, os aposentados, pensionistas, aqueles que mais precisam. Não podemos permitir que a Previdência Social seja transformada em um negócio. O que está em jogo aqui não é apenas uma questão econômica, mas sim a dignidade de milhões de brasileiros. Em um país tão desigual como o nosso, enfraquecer a Previdência é aumentar ainda mais o abismo social, é condenar milhões de idosos a uma velhice sem segurança, sem assistência, sem perspectiva. Entre 1988 a 2023, o número de benefícios pagos pela Previdência cresceu 238,8%, passando de 11,6 milhões para em torno de 40. Presidente, isso não pode ser visto simplesmente como um gasto. Isso é investimento social, é justiça, é política humanitária. Não podemos permitir que essas conquistas sejam destruídas em nome da ganância de alguns oportunistas, como foi agora que se apossaram indevidamente, roubaram o dinheiro dos aposentados e pensionistas. A Previdência Social é muito maior do que isso. É um seguro do povo brasileiro. Temos que garantir um futuro decente para nossos aposentados e pensionistas, para nossos idosos. Senhor presidente, eu vou encerrar aqui. Faço aqui um chamado à sociedade. Este não é um tema que pode ser tratado com descaso. É fundamental que trabalhadores, aposentados, pensionistas, todos, movimentos sociais, sociedade civil, o parlamento, o executivo, o judiciário, trate com carinho e com a firmeza, a dureza que merece os recursos da Previdência. Precisamos de um sistema forte, público, solidário. Senhor presidente, reafirmo, e aqui eu termino, o nosso mandato continua sendo um instrumento de luta a combater todo o desvio de recursos da Previdência. Trabalharemos sempre contra a privatização e a valorização da Previdência Social, a Previdência Social brasileira, pública, forte e inclusiva. Eu abreviei aqui no final, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, que me deu 5 minutos a mais do que eu teria. Obrigado, presidente. Agir com Caco é o nosso lema. Segurança e futuro, esse é o tema. Aposentados felizes, com muito pra contar. No canal do Caco, vem se informar. Planeje seu amanhã, não deixe pra Deus.